Se tem uma coisa que eu sei, desde que lançaram o primeiro trailer de Como Treinar Seu Dragão 3, é que não tinha forma nenhuma de eu nunca estar pronta pra esse filme. Porque, eu não sei vocês, mas pra mim, pessoalmente, Como Treinar Seu Dragão é um negócio muito forte, é uma franquia que eu tenho um carinho há muito tempo. E é uma franquia que, bem ou mal, tá aí há 9 anos já, então é muito emocionante ver a conclusão desse capítulo final aí da história de Berk, do Soluço, do Banguela, dessa galera toda aí que a gente aprendeu a amar. Então, como toda franquia, é sempre triste esse momento da despedida, mas eu queria deixar claro aqui pra vocês, como eu já falei na minha review sem spoilers, se você quiser ver, inclusive o link vai estar aqui no card, que tá sendo muito difícil, assim, dizer adeus, especialmente quando eles fizeram um encerramento tão incrível como eles fizeram. Inclusive, eu queria começar esse vídeo já pedindo desculpas pra vocês que já assinam aqui o canal há mais tempo. Eu prometi que esse vídeo ia sair um pouquinho antes da estreia do filme, mas o que acontece? Fazem 5 dias que eu assisti esse filme e tem 2 dias que eu tô tentando gravar e eu não consigo entrar no clima, porque esse filme mexeu tanto comigo, e depois eu vou falar isso mais pro final também, porque ele não só é importante pra mim, porque a franquia já era importante pra mim, mas porque ele tá fechando um capítulo na minha vida também. Então eu tô muito emocionada com esse filme e eu, inclusive, já quero deixar um aviso aqui que provavelmente esse vai ser um dos vídeos mais emocionantes que eu já fiz aqui no canal. Eu com certeza vou chorar, porque só de começar ele já tá me dando um nervoso aqui, então peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, só um pouquinho, tá bom? Porque, meu Deus, eu acho que eu tô chorando pelo menos umas 2 vezes por dia pensando nesse filme desde que eu assisti ele. Então, assim, eu consegui meio que escapar pelas bordinhas. Eu não sei se vocês perceberam que eu não chorei na review sem spoilers, porque é tranquilo falar do filme quando eu não preciso entrar em certos detalhes, mas hoje tá liberada a choradeira, tá liberada a emoção. Gente, chora aí comigo também, porque hoje eu vou comentar o filme todinho com spoilers. A gente vai aprofundar os temas que eu falei da outra vez, né, na review sem spoilers, e eu vou dar mais detalhes do filme e por que eu acho que essa franquia terminou do jeito mais espetacular, lindo e agridoce possível. Então, se você tinha alguma dúvida entre ver esse filme no cinema ou esperar pra ver depois numa plataforma digital ou em DVD ou qualquer coisa, vá no cinema, porque, meu Deus, esse filme ele é uma lição pra todo mundo. Leva as crianças, apresenta essa franquia. Se você, por acaso, aí tá chegando pra ver qual é a do filme, não sabe se você vai gostar, é uma das franquias mais lindas que eu já vi na minha vida e é a minha favorita com certeza. Então, se prepara, monta nas costas do seu dragão e vem comigo, porque hoje a gente vai destrinchar todos os spoilers de Como Treinar Seu Dragão 3. Ai, meu Deus, eu tô muito emocionada. Vocês estão prontos? Vamos lá, então. Sejam bem-vindos, eu sou a Fernanda Schmaltz e você está assistindo Sugar Rush. Antes de mais nada, eu queria só pedir pra vocês, por favor, deixarem um like pra mim nesse vídeo, porque só de eu estar aqui falando dele, com a dificuldade toda que eu tô sentindo, eu acho que já vale o seu like. Ajuda aí com o meu trabalho e compartilha com seus amigos que já assistiram o filme, se vocês já viram, pra gente poder aprofundar aí a discussão sobre ele, porque eu acho que essa franquia, ela é tão incrível, assim, ela toca em temas tão profundos que é impossível não se conectar com ela em algum grau. Então, vem comigo e vamos conversar sobre isso. Se a gente for parar pra pensar, aparentemente a franquia Como Treinar Seu Dragão é muito sobre amizade, sobre a relação entre um humano com seu bichinho, né? Só que vocês já pararam pra reparar que a franquia, na real, o tema principal dela, pelo menos pra mim, sempre foi sobre crescimento? Se você for olhar, essa trilogia eu acho que ela ficou tão bem amarradinha porque cada filme é uma fase da vida do Soluço, né? Você tem, no primeiro filme, a infância dele, que é quando ele tá passando da infância pra adolescência, então é aquele momento em que ele começa a questionar tudo que tá acontecendo em volta dele, como por exemplo o fato de que por que a gente tem que viver brigando com dragões, especialmente porque ele não tem um perfil de caçador de dragões, ele não é forte, ele é um menino mais franzino, mais sensível, ele tem várias questões e é nesse primeiro filme que ele aprende a se rebelar contra o sistema, contra o pai dele, e ele consegue fazer uma verdadeira revolução, mostrando através da amizade dele com o Banguela que humanos e dragões podem coexistir. Sim. No segundo filme a gente já tem aí uma transição dele na adolescência pro início da fase adulta e é num momento muito crítico pra ele porque o pai dele, que era o chefe de Berk, morre e ele tem que assumir um papel como líder e que ele não sente que ele tá pronto. Então quando o segundo filme termina, tem aquela coisa de final feliz, mas você fica pensando, meu Deus, o que vai acontecer agora, sabe? E é aí que a gente chega em Como Treinar Seu Dragão 3, que é pra mim um ótimo exemplo de total amadurecimento, porque uma coisa é você chegar na idade adulta de forma numérica, tipo, fiz 18 anos, sou um adulto. Só que ser um adulto é muito mais do que isso. E como uma mulher de 28 anos, eu acho que chegou um ponto que eu já tenho propriedade pra falar sobre isso. Crescer, se tornar um adulto, se sentir um adulto, é muito mais do que um número.
você tem que amadurecer. E o filme agora aqui, ele vai te pegar assim, vai te puxar o tapete, porque a gente vai ter que ver personagens fazerem sacrifícios pra poderem amadurecer. No caso aqui, principalmente o Soluço, porque ele precisa se tornar um verdadeiro líder de Berk. Ele precisa ser capaz não só de cuidar da própria vida dele, mas como ele é o líder, ele tem que saber cuidar do seu povo da melhor forma possível. E Berk tem chamado a atenção de um jeito meio negativo, de uma certa forma, pra esse mundo que odeia dragões. Então eles começam a chamar atenção porque, caramba, eles vivem numa utopia com dragões e eles ainda estão se metendo com gente grande, né, com caçadores de dragões. O Soluço e os seus amigos invadem navios de caçadores de dragões, que nem eles fazem no segundo filme, e libertam dragões. E aí eles começam a despertar a raiva de muita gente. Então o filme todo vai ser sobre o amadurecimento não só do Soluço, que é feito de uma forma brilhante, como eu comentei na review sem spoilers, do Banguela também, o arco dele é muito interessante, de Berk como sociedade, que também tem um arco muito bem fechado nesses 3 filmes, e é por isso que eu acho que Como Treinar Seu Dragão 3 é uma franquia sensacional. Quer ver só? Tudo em volta do filme gira em torno de crescimento. E enquanto a gente vê o amadurecimento do Soluço de uma forma um pouco mais dramática, porque ele tem que lidar com o fato dele ser o chefe, de que ele tem muito mais responsabilidade do que todos os amigos dele, os amigos dele lidam com isso de uma forma que eu, quando vi pela primeira vez, achei que era mais um alívio cômico, mas depois que eu parei pra pensar sobre isso, eu falei, caraca, isso é muito genial, porque todo mundo tá naquela transição ali pra fase adulta e as pessoas lidam com isso de formas diferentes, e é muito interessante ver isso, mesmo que pouquinho, através dos amigos deles. Você vê a confusão que todo mundo tá passando. Você tem, por exemplo, o Cabeça Dura, que tem um papel um pouco mais ridículo, de uma certa forma. Ele pega as 2 tranças dele, amarra pra frente no rosto e ele usa como uma barba. E ele usa isso, ele finge que é uma barba, mesmo todo mundo sabendo que não é, pra se achar o fodão. E é muito engraçado que, por exemplo, ele resolve começar a querer dar conselho pra todo mundo, especialmente pro Soluço, conselhos românticos pro Soluço, quanto a Astrid. Só que é muito engraçado porque ele nunca teve um relacionamento antes, então ele fica querendo ensinar o Soluço a agir como machão, e ele fica se achando aí atrás dessa barba falsa. O Melequento também tem um papel muito engraçado, assim, uma coisa mais zoeira. Ele começa a querer se provar adulto, e aí ele tem uma fixação com a Valka, que é a mãe do Soluço. Ele fica tentando provar que ele é um grande viking e dá a entender que ele meio que tem um crush nela, mas eu acho que isso é só vontade de amadurecer mesmo, é alguma forma dele tentar passar pra fase adulta, né? E ele, por exemplo, também cria uma super rivalidade que existe só na cabeça dele contra o Eret, filho de Eret, que é aquele personagem do Kit Harington que apareceu no segundo filme. Por quê? Pra ele, o Eret é o exemplo do que um viking adulto, homem, devia ser. Então ele cria toda essa confusão na cabeça dele, né? E como eles têm menos coisas pra lidar do que o Soluço, eles amadureceram de uma forma diferente, eles ainda não chegaram nesse ponto que o Soluço tá. Então o Soluço e a Astrid realmente parecem mais velhos do que os amigos. A Cabeça Quente também tem uma cena muito boa em que ela tá presa e aí ela começa a falar muito que ela quer irritar o vilão que prendeu ela, que é o Grimmel, e ela começa ali a fazer um monólogo, uma verborragia. Ela, juro pra vocês, ela fica uns 4 minutos só falando, e você só vai vendo a reação do Grimmel e da galera dele lá, meio que tipo, cara, que essa garota não cala a boca, pelo amor de Deus. E no meio desse monólogo, ela solta a insatisfação que ela sente em ver os caras da idade dela, né, os amigos, que sempre meio que tinham essa coisa de ser pretendente dela, né, especialmente o Melequento e o Perna de Peixe. Ela vê também no próprio irmão, né, e ela fica, ai, por que esses garotos são tão imaturos, sabe? Então, você vê que todos eles estão tentando crescer, mas eles não lidam com isso da mesma forma. E eu tinha achado isso muito cômico, assim, achei, estão quebrando isso, porque tem que ter momentos engraçados para as pessoas rirem também. Mas se você for olhar, é cada um lidando com o crescimento da forma que eles sabem fazer. Então isso é muito genial. Eu acho interessante que o filme estabelece desde o começo essa necessidade do Soluço amadurecer. E uma das coisas que o filme já usa desde o início pra estabelecer isso é que logo na segunda cena, assim, depois da sequência de abertura, que é uma cena de ação muito legal, deles invadindo navios de caçadores de dragões e libertando alguns dragões e levando eles de volta pra Berk, começam a falar, mas Soluço, quando você vai casar com a Astrid, por exemplo? Isso é um tema que já jogam pra ele e ele fica meio, peraí, como assim casar? Mas eu sou muito novo pra casar. E aí você vê o filme indo escalando, usando isso também, até que no final você sim vai ter o casamento dos dois.
Mas pro Soluço poder casar, ele vai precisar passar por esse amadurecimento e realmente se tornar um adulto psicologicamente, não só nos números. E o Banguela também vai lidar muito com isso. Mais do que nunca, esse filme ele vai desenvolver os personagens sozinhos, porque até agora eu acho que a franquia toda foi muito Soluço e Banguela agindo como time. E isso sempre foi lindo e sempre foi emocionante, mas agora é a hora da gente ver cada um também ter o seu momento sozinho e encarar a fase adulta de uma forma diferente. Então, com a temática já estabelecida, eu acho que a gente pode começar a entrar em alguns spoilers do desenvolvimento do filme, né? O plot todo é isso que eu acabei de falar pra vocês, né? Essa questão de crescimento individual do Soluço e do Banguela, essa questão de que Berk tá chamando a atenção do mundo de uma forma negativa, porque todo mundo tá acostumado a ver os dragões como inimigos e eles começam a fazer inimizades aí quando eles invadem esses navios de pessoas que capturam dragões, de caçadores de dragões, porque isso é um emprego, né? Isso é uma forma rentável e eles estão lá invadindo e libertando dragões e mexendo com gente grande. E aí isso traz uma insegurança pro Soluço, porque ele começa a perceber que talvez ele não seja capaz de proteger Berk como ele imaginava, sabe? E ao mesmo tempo o Banguela começa meio que ficar mexido quando ele entra em contato com a Fúria da Luz, quando ele conhece a Fúria da Luz e se apaixona por ela, e aí o Soluço começa a ver o Banguela meio que se distanciando dele de uma certa forma, sabe? Isso vai quebrar tudo que a gente já conhecia da amizade dos dois em Como Treinar Seu Dragão, por exemplo. Você tem aí, inclusive, uma coisa muito bonita que foi estabelecida já desde o primeiro filme, que é o fato de que o Banguela perdeu uma parte da cauda por causa do Soluço e o Soluço perdeu uma perna porque o Banguela não conseguiu salvar ele direito no final do primeiro filme. Então, eles, pra voarem, precisam um do outro. Eles têm aquele mecanismo, né, que o Soluço constrói pra eles poderem voar juntos. E aqui, por exemplo, vai ter um momento no filme em que o Banguela precisa ir atrás da Fúria da Luz sozinho e você tem, por exemplo, o Soluço tendo que criar um mecanismo novo para o Banguela poder voar sozinho. Ao mesmo tempo que o Soluço também tem o seu traje de voo, que ele já usava desde o segundo filme, e os dois começam a ter também um pouco mais de liberdade e não ser tão dependentes um do outro. E claro que sim, o embate final do filme envolve os dois juntos contra o Grimmel, né? Mas é inevitável e a partir de uma certa parte do filme você já percebe que eles vão ter que se separar. E eles vão se separar mesmo, mas a forma como o filme vai construindo isso pra você é que eu acho que é o que foi mais bonito, bem pensado e bem planejado, porque o filme fica muito orgânico. Por exemplo, eles começam com essa situação aí do Banguela. O Banguela, pra começar a ficar mais velho, ele tem que conseguir conquistar a Fúria da Luz. Só que o que acontece? Toda vez que ele tenta se aproximar dela e o Soluço tá junto, e ele é todo meio bobão e tem aqueles momentos engraçadinhos que a gente vê no trailer, a Fúria da Luz não compra aquilo porque ela é selvagem. E ela não consegue conviver com humanos. Ela nunca viu um lugar como Berk onde ela acha que pode confiar em humanos, sabe? Ela sempre foi maltratada. Inclusive, ela tava na primeira cena presa também, junto com esses dragões que eles libertaram. O Banguela até sente o cheiro dela, mas como ela tem o poder de ficar invisível, ele meio que sentiu que tinha alguma coisa estranha ali, mas não viu ninguém e eles foram embora e ela ficou. E aí o que acontece? Esses caçadores que ficam irritados com o fato de que o Soluço libertou todos os dragões dele, eles chamam o Grimmel, que é esse caçador de dragões super famoso, que ficou conhecido no mundo principalmente por ter sido praticamente o único responsável por extinguir todos os Fúrias da Noite. E ele não tá muito afim de ajudar, mas quando ele ouve que tem um Fúria da Noite em Berk e que ele é meio que o alfa dos dragões de lá, aí ele fica muito interessado. Então o negócio dele não é só comercial, é um negócio pessoal. E por isso ele vai correr distâncias inacreditáveis pra tentar matar o Banguela e separar ele do Soluço. Vamos falar do Soluço então, né? Eu falei na outra review que o desenvolvimento dele era muito interessante e eu achei bem sensível a forma como o filme explora isso, porque ele é um personagem mais introvertido. Então, além da gente só ver ele interagindo com outras pessoas, a gente vê muito dele na cabeça dele. Tem alguns momentos em que ele tá ou pensativo ou uma hora que ele desmaia, que ele revisita memórias que ele teve com o pai, que sempre foi essa figura tão complicada na vida dele, né? Que ele ao mesmo tempo admirava o pai, queria ser como ele, e depois ele aprendeu que ele não precisava ser como o pai dele para ser um bom chefe, mas ao mesmo tempo ele também vive nessa sombra de que ele não se sente com força suficiente para proteger Berk. Então é muito legal porque o histórico aparece até bastante no filme através desses flashbacks, e pra mim o momento mais importante de todos, quer dizer, tem um muito importante logo no começo do filme que tem no trailer também, que é quando ele conta pro Soluço que existe esse mundo escondido dos dragões, que vai ser o motivo pelo qual inclusive o Soluço vai querer, quando ele percebe que ele não pode lidar direito com o Grimmel, levar a galera de Berk pra um lugar escondido, que eles não podem mais morar ali porque eles viraram alvos. Ele convence todo mundo a se mudar para o mundo escondido, então eles empacotam tudo que dá e saem voando em direção a procurar o mundo escondido sem nem saber direito onde ele fica.
e é por isso também que tem essa urgência deles estarem meio desprotegidos. E tem a cena mais importante de todas, que eu acho, assim, é uma das mais importantes do filme inteiro, assim, é uma coisa que resume o filme muito bem. Que é uma cena que o Soluço acorda de noite, criança, bem pequenininho ainda, que nem nos trailers. Essas interações todas que aparecem são dele bem criança, são antes do primeiro filme. E aí ele fala com o pai dele sobre a mãe, né, e o pai ensina pra ele, explica pra ele como o amor é uma coisa complicada, porque ao mesmo tempo que que é a melhor coisa do mundo, você amar alguém é você ter que lidar com dor, você ter que lidar com perda, mas que vale a pena mesmo assim. E é muito bonito, inclusive, que ele fala da mãe, nessa época eles acham que a Valka morreu, né? E aí o Soluço pergunta pra ele: ah, você um dia vai arrumar uma outra mãe pra mim? E ele diz: não, a sua mãe era a única mulher pra mim. E isso bate tanto com aquela cena linda que eu amo do segundo filme, quando eles se reencontram, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas da franquia inteira, sabe? Então faz esse link, e é já num momento ali que o Soluço se sente despreparado pra proteger o Banguela e os dragões, sabe? Então assim, a forma como o filme vai devagarzinho jogando essa ideia pra você de que eles vão ter que se separar e como ele constrói tudo a partir disso, eu achei muito emocionante, muito. E por quê, né? Porque ao mesmo tempo que tudo vai acontecendo, tanto o Soluço quanto o Banguela ainda acham que eles vão conseguir juntar tudo, mas através do Soluço você vê que ele quer muito que o Banguela consiga conquistar a Fúria da Luz, ele faz de tudo pra que o Banguela consiga, inclusive fazer uma prótese nova pra ele, que é muito bonito porque ele faz com escamas que saem do próprio Banguela. Aí ao invés dele ter aquela prótese vermelhinha, ele realmente ganha uma segunda parte de cauda orgânica que o Soluço faz pra ele. Ele consegue ter esse ar de liberto de novo. O Banguela tá redescobrindo a liberdade dele. Então é interessante porque a Fúria da Luz é o que mostra pros dois que eles não tem como continuarem juntos. Que Berk funcionou desse jeito com dragões por um tempo, mas que infelizmente no mundo em que eles vivem não tem espaço para dragões e humanos conviverem ainda. Isso é muito forte. Porque toda vez que o Banguela tá interagindo com a Fúria da Luz, ele não sabe ainda bem como fazer, ele ainda tá ali dependente do Soluço. O Soluço tá sempre escondido, né? E ela percebe que ele tá ali e ela foge. Sempre que ela vê humanos, ela foge. E aí o Soluço vai vendo quanto o Banguela tá ficando completamente alucinado e obcecado com isso, que ele não consegue chegar perto dela, e aí é que ele faz essa prótese pro Banguela, e ele fala: cara, vai lá, conquista ela, traz ela de volta. Só que o que acontece? Ele fala: ah, volta até de noite. Só que o Banguela não consegue voltar até de noite, né? O Banguela não volta. E aí ele começa a pensar, ele não começa a pensar: ah, o Banguela me abandonou. O bonito é, ele pensa: caramba, será que deu ruim na prótese dele? Será que ele precisa de mim? E aí o Soluço e a Astrid partem em direção ao mundo escondido sozinhos, e aí tem aquela cena linda quando eles chegam lá no mundo escondido com aqueles dragões fluorescentes, aquele fosso enorme lá, bonito pra caramba. E o que acontece? Eles chegam lá, e na hora que eles chegam e descobrem por que o Banguela não voltou, né? Porque o Banguela foi full Rei Leão e ele tá ali do lado da Fúria da Luz, assumindo o seu lugar como Rei dos Dragões. E aí o Soluço pensa: olha, que legal, assim, a gente vai poder vir pra cá. Só que aí o que acontece? Eles sem querer fazem um barulho e os dragões percebem a presença dos dois e começam a caçar eles. O Banguela fica desesperado porque quer proteger os dois e ele se vê forçado a ir embora e levar os dois de volta pra essa ilha onde eles montaram um acampamento. E aí nesse momento o Soluço percebe, ele já tava meio assim quando ele viu, né? Eu acho que ele já tava se dando conta que talvez não fosse um lugar pra eles. Mas quando isso acontece e eles voltam lá pra essa nova Berk, que era onde as pessoas queriam ficar, eles queriam ficar nessa outra ilha, não queriam ir até o mundo escondido, o Soluço é que continua insistindo nisso, né? Ele percebe que ele e o Banguela não vão conseguir morar juntos nesse lugar e que não tem como ele trazer a Fúria da Luz também. Então ele tá preparadíssimo no final do segundo ato pra deixar o Banguela ir embora. Quando eles chegam de volta na ilha, ele olha, vê o Banguela triste, então ele já sabe que ele vai ter que deixar o Banguela ir. Aí a Fúria da Luz seguiu eles e nesse mesmo momento chega o Grimmel na sua nova tentativa de separar os dois, e aí tudo escala pro final do filme. Então você tem aí os dois tendo que lutar juntos, mas desde esse momento, antes mesmo de começar o conflito final, você, espectador, já sabe que eles vão ter que se separar. Ai, gente, é pesado, viu? É muito bonito como o filme vai devagarzinho deixando isso entrar em você. E aí no final, quando tem essa despedida dos dois, é absolutamente emocionante demais. Inclusive porque Berk inteira começa a ter que libertar os seus dragões também. Então não vão embora só o Banguela e a Fúria da Luz, vai todo mundo. Então é muito bonita essa cena, porque como eu falei no outro vídeo, você vê o arco de Berk se fechando, você vê que eles eram caçadores de dragões que nem todo mundo, passaram a ser uma utopia onde dragões e humanos podem conviver, e no terceiro eles já estão modificados também, e pra proteger os dragões eles precisam deixar eles saírem. Então assim, uau!
Vamos entrar um pouquinho mais em detalhes quanto ao Grimmel, então, né? Eu falei um pouco aí sobre a motivação dele, mas ele conta pro Soluço, né? Ele usou a Fúria da Luz que sobrou, né, desses outros caçadores pra tentar atrair o Banguela. Então tudo é uma grande armadilha que ele montou. Todo esse momento desde o momento em que o Banguela conhece a Fúria da Luz, tudo foi planejado pelo Grimmel. E o Soluço fica tentando pensar o que ele pensou pra tentar criar um outro plano, mas é muito difícil pra ele o tempo inteiro, porque o Grimmel sabe raciocinar melhor que ele é mais velho, tem mais experiência. Ao mesmo tempo, ele também é uma sombra perfeita do Soluço. E por isso que ele é o melhor vilão da franquia. Quando ele cria uma armadilha, lá no dia seguinte que o Banguela conheceu a Fúria da Luz, eles vão de novo ver se acham ela na floresta, o Soluço percebe que tinha uma armadilha ali. E ele sabe que tem alguém escondido na ilha. E aí ele começa a tentar se preparar pra ver o que vai acontecer. E aí de noite ele tá meio preparado, mas por muito pouco que ele consegue não deixar o Grimmel levar o Banguela, né? O Grimmel invade a casa dele, taca fogo na casa dele. Então assim, apesar deles terem conseguido ganhar, foi por muito pouco. E é ali que o arco do Soluço começa realmente a ficar melhor, porque ele vai ficando com esse conflito e ele sabe que eles precisam ir embora. E aí o que acontece? Nesse discurso, antes do Grimmel queimar a casa do Soluço, ele fala que ele era exatamente... Ele te mostra que ele era igual ao Soluço. Ele não fala isso diretamente porque ele não conhece a história do Soluço, mas o que o filme tá te dizendo é isso. Olha só o que poderia ter acontecido com o Soluço caso ele tivesse topado matar o Banguela, como o pai dele tinha falado pra ele fazer e resolvido se tornar um herói. Porque essa é a história de origem do Grimmel. Então, você não tem como, nesse momento que eles estão conversando, não se lembrar dessa cena do primeiro filme, que é uma das cenas mais lindas da franquia toda também, quando ele e o Banguela se conhecem, não sabem como interagir, aquela cena que ele bota a mão assim pro Banguela, sabe, que eles viram amigos. Você não consegue parar de pensar, meu Deus, essa é a sombra do que ele poderia ter se tornado, sabe? E ele também sabe usar muito bem. Eu acho que só ele é um bom rival pro Soluço, e a Valka também sabe muito em como usar próprios elementos e recursos naturais dos dragões pra conseguir interagir com eles ou aproveitar, otimizar os poderes deles. Só que o Grimmel faz isso pro mal, né? Ele usa especialmente aí um pouco de veneno de alguns dragões pra poder controlar eles, injetar e controlar eles, e dessa forma nem mesmo um alfa como o Banguela consegue trazer esses dragões pra fora do comando dele, por isso que também fica tão difícil. E no final do filme ele injeta isso na Fúria da Luz, e aí ele manda essa pro Soluço, tipo, o Banguela vai fazer o que eu quero agora, ele vai levar todos os dragões de vocês, inclusive comigo, porque ele vai escolher a Fúria da Luz antes de escolher você. E é inevitável, e o Soluço sabe disso. É o crescimento do Banguela também. Desde que ele consegue a sua prótese nova e ele consegue conquistar a Fúria da Luz, você sabe que o lugar dele é esse, sabe? E o Banguela não tá sendo controlado mentalmente, que nem ele estava sendo no segundo filme. Ele é coagido a defender a pessoa que ele ama, né? No caso, a Fúria da Luz não é uma pessoa, né? Mas ele tá coagido também a defender os que ele ama. E é isso, assim, isso é um amadurecimento, tanto pro Soluço quanto pro Banguela. Isso é muito bonito, muito. E aí, depois deles conseguirem derrotar o Grimmel juntos, né, uma última vez, tem essa cena linda onde o Soluço liberta o Banguela e você vê todo mundo em Berk também tirando as celas dos dragões e eles indo embora. E aí, com isso, com o arco do Soluço completo, ele pode finalmente ser o grande líder que ele tá pronto pra ser, e aí ele pode finalmente casar com a Astrid. E tem a cena do casamento deles, e é a coisa mais linda. Inclusive, alguns de vocês tinham me perguntado se algum dos outros personagens amigos deles meio que desencalham, e tem um momentinho aí no casamento que dá a entender quem a cabeça quente escolheu, né? Ela ficou, inclusive, nessa hora que ela tava presa pelo Grimmel, falando, eu não sei, porque o Melequento tá agindo igual um imbecil, o Perna de Peixe, ele não faz nada e tal, não sei o quê. Aí no casamento ela vê o Perna de Peixe super emocionado, ela fala, eu adoro homens sensíveis, e abraça ele. Então você meio que entende que eles vão ficar juntos, assim. Dos outros personagens é mais isso que fica explícito mesmo. E agora a gente vai pro momento que eu tenho certeza que eu não vou conseguir me segurar, que é a hora de falar do epílogo e a hora de falar por que esse filme tá me deixando nesse estado. Se você acompanha o canal há mais tempo e você viu a minha reação ao trailer do Como Treinar Seu Dragão, você provavelmente deve se lembrar desse momento. Eu sou muito apaixonada pela franquia Como Treinar Seu Dragão, provavelmente é a minha franquia favorita de filmes, e o meu gatinho se chama Banguela por causa dos filmes, então ele não tá aqui, eu não posso mostrar ele pra vocês, infelizmente, mas vai estar uma foto fofinha dele aparecendo aqui do lado, porque ele realmente é um amorzinho. Tem 6 meses que eu tive que fazer o que o Soluço fez no filme.
eu me separei. O meu Banguelinha, ele tem uma condição de saúde meio ruim. Ele precisa de tratamento constante, ele precisa de cuidados constantes que eu não sou capaz de dar pra ele. Então, o meu ex-marido ficou com ele. E fazem 6 meses que não tem um dia que eu não lembre dele. Eu sei que ele tá bem, que ele tá sendo bem cuidado, porque ele sempre foi muito bem cuidado, sabe? Então, eu tive que fazer isso. Por mais que eu quisesse trazer ele comigo, eu não podia. E foi exatamente o que o Soluço teve que fazer. Pra mim, foi muito difícil, porque essa ferida que não fechou direito em mim abriu toda de novo. E é por isso que eu tenho tanta dificuldade de falar desse filme. Porque a gente realmente cria uma conexão tão especial com os nossos bichinhos. E é muito triste quando eles morrem, mas é ainda mais difícil quando você sabe que ele ainda tá vivo. Você se preocupa, você quer saber o que aconteceu com ele, sabe? E eu sei que ele tá bem. Eu sei que ele tá bem. Mas é muito difícil não poder ter contato com ele, sabe? Então, eu sinto que esse filme, além da franquia já ter sido especial pra mim antes, é ainda mais especial porque esse filme tá me dando devagar a sensação de fechamento disso que eu preciso tanto, sabe? E eu acho incrível como o Dean DeBlois, eu falei isso na minha review sem spoilers, como o Dean DeBlois, que é o diretor do filme, sabe fazer construção de relação entre personagens humanos e personagens animais. Ele já foi o diretor do Lilo e Stitch também, então assim, caramba, são 2 dos filmes que mais mexem comigo. E aí a gente chega no epílogo, que é a coisa que eu acho mais linda de todas, que é o Soluço já muito mais velho. Ele e a Astrid, eles têm uma aparência de ter, sei lá, uns 30 anos, assim, mais ou menos. E eles estão sozinhos num barco menor, assim, velejando em direção ao mundo escondido com os 2 filhos deles, que devem ter, sei lá, 7 anos, 6, 7 anos. Então é uma menina e um menino. E aí eles vão chegando perto ali da entrada do mundo escondido e tem uma névoa, e aí você vê, assim, uma pedra e a sombra do Banguela com a Fúria da Luz e os 3 filhotes dele. Só que fazem muitos anos, então o Banguela já é totalmente um dragão selvagem. E ele também é o rei, ele se sente ameaçado. Então ele meio que vem pro barco deles, o Soluço tá muito diferente, então a princípio ele não reconhece o Soluço. E aí você tem, de novo, aquele momento em que o Soluço estende a mão e o Banguela reconhece ele. Demora um pouquinho, mas aquele momento de tensão que você não sabe se eles vão se dar bem ou não. E aí o Banguela reconhece ele, e é muito lindo. E aí ele apresenta o Banguela pros filhos, os filhos também passam por esse mesmo ritual. E aí você tem o desfecho, que é a coisa mais linda. Eles conhecem também os filhotes dele com a Fúria da Luz, que são muito gracinhas, são 3. Você tem 2 pretinhos, todos eles são mescladinhos, né? Você tem 2 com o corpo mais preto e a barriguinha branca e um pedaço da orelha branco, e você tem uma branquinha que é o contrário, né? Um pedaço da orelha e a barriguinha preta. E aí você tem um momento muito bonito do Banguela e do Soluço voando juntos uma última vez. E você tem também aí a Astrid com as crianças, eles vão meio que trocando de dragão e fazendo vários malabarismos no ar enquanto tocam uma música absolutamente linda, com aquela sensação de liberdade. Olha só que legal, a gente se separou, não pudemos ficar juntos, mas ainda somos amigos, sabe? E passou muito tempo, mas ainda é a mesma coisa. E é por isso que eu acho que eu comparei tanto com o Wi-Fi Ralph, porque eu achei que o Wi-Fi Ralph não teve coragem de deixar a gente sentir a separação do Ralph com a Vanellope. Já cortaram pra um final meio bobinho, meio que querendo apagar ali a sensação de tristeza que a gente sentiu. E não é bem, é uma tristeza importante, é uma coisa agridoce, sabe? Então eu fiquei meio triste porque eu achei que o Ralph cortou, o pessoal do Ralph cortou o clima, não deixou, me roubou dessa sensação que eles propuseram, sabe? Então isso que eu acho que é um probleminha aí no filme, mas o Como Treinar Seu Dragão fecha isso de uma forma absolutamente espetacular. E não tem cena pós-crédito, porque nada pode superar isso. Inclusive já foi confirmado que não vão ter mais séries, não vai ter mais nada. A franquia realmente acabou, é isso. Essa é a última imagem que a gente vai ter do Soluço com o Banguela. Eu acho que foi absolutamente perfeito, não tinha como essa franquia terminar de outra forma. E é assim, completamente com a voz embargada, chorando, igual um imbecil, jogando meu coração aqui na internet pra vocês, que eu termino esse vídeo, porque eu demorei muito pra conseguir ter a coragem de ligar a câmera. Doeu muito, nossa, tá doendo muito ainda, sabe?
Mas eu tinha que fazer isso, eu tinha que expor isso pra vocês. Eu preciso, sabe? O canal aqui é o lugar onde eu converso sobre as coisas que eu amo e eu sou muito franca com vocês. Quem me acompanha nas redes sociais já sabe disso. E eu acho que isso foi uma das coisas que eu precisava pôr pra fora aqui no canal. Eu precisava falar dessa franquia que sempre foi tão importante pra mim e que agora, por esse motivo que eu falei até pra vocês, é ainda mais. Então, Como Treinar Seu Dragão, eu acho que pra sempre vai ser a minha franquia favorita de animações, porque eu até gosto de várias outras e acho que posso vir a me apaixonar por várias novas que surjam, mas uma coisa que mexe tanto comigo quanto essa coisa de relação com os bichinhos. Eu tenho uma relação muito grande, assim, com o meu gatinho e com a cachorrinha que tem aqui em casa, que tá com a gente também há 14 anos, ela já tá velhinha, então assim, começa a dar aquele nervoso, né, que eu não sei até quando ela vai estar comigo também, então é isso, assim. Ai, meu Deus, eu falei demais, esse vídeo tá imenso, mas é isso. Obrigada pelo carinho, pessoal. Obrigada a todo mundo que tá aqui até agora, porque eu falei, meu Deus, falei demais. Um super beijo pra todos vocês. Espero que vocês curtam o filme. A gente se vê nos próximos vídeos, então, combinado? E não se esqueçam, somos todos Geraldo. Tchau.